Bom dia para todo mundo. Essa é a primeira live teológica e vamos falar sobre Jesus histórico. Todas as fontes a minha fonte é o do canal do professor Jonathan Mathies, dos vídeos dele sobre Jesus histórico e um vídeo dele com o professor Daniel Gontijo. São poucas coisas e são bem rápidas para falar a verdade. Eu vou falar sobre Jesus histórico. Eu tenho até aqui umas anotações aqui, então vai ser algo bem rápido mesmo. Primeiro vamos falar algo que pode ser chocante para alguns e não vai ser nada para a maioria. Jesus muito provavelmente existiu. Sim, provavelmente existiu. Uma maioria esmagadora do meio acadêmico concorda com isso, historiadores, arqueólogos, arqueólogos bíblicos, sim, tem um meio chamado arqueologia bíblica. E a maioria concorda que realmente Jesus existiu. Só que não tem muita coisa falando sobre Jesus, não tem muitos vestígios arqueológicos, porque em seu tempo, Jesus Cristo não era alguém tão famoso quanto é hoje. Não era alguém que era um marco na sua época e local. Não foi tanta coisa assim, por isso que não se acha tantos vestígios assim. Porém, com os poucos vestígios que se acha, dá para concluir que muito provavelmente ele existiu. Só não dá para afirmar com 100% de certeza porque nada é 100%. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo, no meio acadêmico que tem doutorado etc., vão dizer que não existiram. E alguns argumentos podem até ser bem falsos na hora de dizer que não existiu. Mas tudo aponta que sim, existiu. Porém, obviamente, não é que nem a Bíblia retrata, porque existem diferentes versões de Jesus. Tem Jesus no cristianismo, no islamismo. Nossa, eu acho que tem também no no rastafarianismo. Deixa eu ver onde mais tem. Se eu não me engano, também tem na Umbanda. Tem várias religiões, não só no cristianismo. E tem também o cristianismo arcaico, as várias vertentes do cristianismo arcaico, como o cristianismo gnóstico e as outras vertentes que eu não lembro o nome. Vocês estão conseguindo me ouvir? É só pra não ter certeza. Estão conseguindo me ouvir? Tudo bem? Estamos informando aos seus... Continue, somos mais... Tá. Espero que estejam me ouvindo, senão vou ter que fazer tudo de novo, então. Se não estiverem me ouvindo e alguém aparecer e não estiver me ouvindo, me manda uma mensagem que eu vou tentar resolver. Se não resolver, eu faço a live outro dia. Ou eu apago e faço outro dia se ninguém aparecer e não tiver o áudio. Mas continuando, Jesus histórico é bem diferente do retratado nas religiões, porque falar que ele transformou água em vinho, que andou sobre a água, o que ressuscitou, não, não. E aqui nessa live eu vou partir de um ponto de vista cético e ateísta. Então eu não vou falar que Deus existe, que o espiritual existe. Eu vou falar de um ponto de vista cético e ateu. Eu vou falar um pouco da história do Jesus histórico, um pouco do que ele pregava. Desculpa, perdão. Como que ele morreu, por que ele morreu, por que foi assassinado, etc. Algumas explicações de tais milagres. E um pouco da origem do cristianismo. Desculpa que eu tô um pouco gripada e esse dia tá com uma dor de garganta. Mas já tô sereno já tá passando já. E para começar, Jesus nunca disse que era filho de um Deus. Nunca. Isso tá quebrado, caiu por terra. Naquele tempo era impensável alguém falar que era filho de um Deus. Se alguém falasse isso naquela época, a pessoa seria crucificada porque seria considerada louca. Sério, Jesus nem ia poder pregar se ele falasse isso. E ele não se considerava filho de um Deus, não tem nenhuma fonte histórica que fala que Jesus disse que ele se considerava um Deus. Essa ideia de que Jesus era um Deus, o filho de um Deus, só foi surgir depois da sua morte, com os seus seguidores. Mas só foi bem depois, bem depois. Aqui. Jesus não se proclamou filho de um Deus. Ele se dizia filho do homem. Para o judaísmo, era estranho uma proclamação dessas.
pro judaísmo naquela época. Porque hoje em dia os judeus já devem estar acostumados, né? Com tanto cristão por aí, né? Não na religião deles, mas em outras religiões devem estar vendo em tudo que é canto, né? Não só no cristianismo, como no paganismo grego, etc. Só depois de sua morte passou a ser visto como um deus, mas não qual tipo de Deus. Ou seja, não sabiam que tipo de Deus ele seria depois que ele morreu. Tipo, depois que ele morreu, passaram a ver ele como um Deus, mas não sabiam exatamente que tipo de Deus. O Deus Pai ou algo menor. Ou seja, o Javé, o Deus, o único Deus. Hoje em dia ele é o único Deus no judaísmo, mas antigamente o judaísmo era politeísta. Até que veio o sincretismo com o. Esqueci o nome. Com o zoroastrismo se tornou monoteísta. Javé, inclusive, tinha uma esposa chamada Asherá. Continuando. Não, e com algo menor seria uma entidade abaixo de Javé. Não sabia se era Deus Pai ou algo menor. A ideia de trindade veio dos concílios de Nicéia e Constantinopla, ou seja, o cristianismo moderno se originou em vários concílios que tiveram em Roma, por conta de uma crise política. Eu não lembro bem se era uma crise financeira, eu acho que era porque o imperador estava perdendo popularidade. Aí o cristianismo era uma religião que estava se popularizando, só que tinha várias vertentes. Eu não vou lembrar o nome dessas várias vertentes, mas eu lembro que uma era o gnosticismo. Essa foi a que eu mais pesquisei, assim, a fundo. Aí o que aconteceu? O imperador chamou lá os príncipes de várias dessas vertentes para fazer vários concílios e criar a Bíblia, o que seria no cristianismo, e tinham vários livros, os vários livros. Os livros que entraram foram os. São os livros da Bíblia, entraram na Bíblia, os que não entraram são os apócrifos. E tem mais apócrifo do que Bíblia. Tem apócrifo de Judas, tem apócrifo de Maria Madalena, de Peixe e Sofia, que está no apócrifo de Maria Madalena. Tem o apócrifo da Virgem Maria, de São Tomé. Tem vários apócrifos. Inclusive no de São Tomé fala um pouco da infância de Jesus. Tem umas histórias lá que diz que Jesus criava pássaros com barro. Vou super que você queria. Que Jesus criava pássaros com barro, que Jesus matou e ressuscitou os professores, que Jesus ressuscitou um menino que tinha morrido por acidente. Tem uma história bem interessante assim. E tem o apócrifo de Judas também, que diz que a traição de Judas foi armada. E continuando, Jesus se via como um Messias, uma figura profética. Ele era um Messias que ficava prevendo o Apocalipse, tipo, um Messias apocalíptico, não, um profeta apocalíptico. A sua principal pregação era que as pessoas que viviam na época dele, muitas das pessoas que viviam na época dele, iriam ver o Apocalipse, o fim do mundo. Muitas pessoas tentam interpretar de outras maneiras, só que ele dizia que naquele tempo, as pessoas que viviam naquele tempo iriam ver o Apocalipse. Muitas pessoas que acham que elas iriam morrer e na ressurreição iriam ver. Não. Elas não teriam que morrer nem ressuscitar. Enquanto elas estivessem vivas, elas iriam ver naquela época e não aconteceu. O cristianismo tem muito de ficar reinterpretando muitas coisas, tipo falar que o judaísmo previa Jesus, só que não. O judaísmo não previa Jesus. O Messias das previsões do judaísmo é bem diferente de Jesus. O cristianismo pegou algumas previsões de como seria o Messias hebreu e reinterpretou. Mas não, mas a maioria não tem nada a ver com Jesus. Porque o Messias judaico teria que derrubar o Império Romano, teria que unir as 12 tribos. Esse assunto eu não entendo muito, eu só entendo umas coisas aqui e ali. Se você for pegar o que os rabinos falam, que os livros sagrados do judaísmo falam, você vai ver que não tem nada a ver com Jesus. O cristianismo apenas pegou algumas dessas previsões do judaísmo e interpretaram no seu ponto de vista cristão. Todas essas previsões que dizem que o judaísmo previa Jesus, fake news. Não tem nada a ver. Pegaram algumas dessas previsões, dessas profecias, então não, profecias. Tem várias profecias lá, a maioria não tem nada a ver com
interpretaram com a sua interpretação cristã. Mas se você for pegar todas as profecias, não tem nada a ver. Você vai ver que o Messias do judaísmo não tem nada a ver com Jesus. Principalmente porque o Messias do judaísmo é um ser humano com pai e mãe humano que vem da tribo de Davi, se eu não me engano. Eu entendo mais o cristianismo do que o judaísmo. Então, é assim. E no islamismo, Jesus não é um deus, ele é apenas um messias, um profeta. No islamismo não se pode cultuar Jesus porque para eles ele é só um messias, um profeta. Isso seria heresia. Só pode cultuar a Deus, só pode cultuar Alá, ou seja, Javé. No judaísmo e no islamismo, Deus tem vários nomes, tem centenas de nomes. Diferente do cristianismo que ele não tem nenhum. Eles tentaram lá inventar Jeová numa tradução não muito bem feita, mas Javé tem vários nomes. Deus não é o nome dessa entidade. Ele tem inúmeros nomes, tem centenas de nomes, centenas de nomes. Nossa, vocês vão ver vários nomes, tem uma lista enorme de nomes, tanto no judaísmo quanto no islamismo. Continuando, Jesus se vê como um Messias, uma figura profética e desculpa a gripe, perdão. E Jesus vindo de uma virgem surgiu de... Também, a ideia de Jesus ter vindo de uma virgem, obviamente isso não é possível. Não é porque não existia fertilização em vidro, né? Então, não era possível. Essa ideia veio depois também. Aí, a propósito, muitas pessoas importantes, quando morrem, muitas vezes são associadas a deuses. Isso aconteceu com, por exemplo, Alexandre o Grande. Ele é uma figura histórica, ele existiu, ele fez muita coisa grande e depois que ele morreu, as pessoas passaram a achar que ele era um deus. Isso aconteceu com Alexandre o Grande e aconteceu com Jesus Cristo. Jesus fez uma profecia que não se cumpriu, que era aquela lá de que as pessoas que viviam na época dele iriam ver o Apocalipse. Obviamente, não aconteceu. Essa era a sua principal, se eu não me engano. Essa geração veria o Apocalipse, ele disse isso, já disse isso. Jesus não é só um mito e nem um espírito. Ele era 100% humano. Existem algumas religiões que diziam que Jesus era um espírito, mas não, Jesus existiu e ele era 100% humano. Ai, desculpa, gente. Jesus fez exorcismos, era muito comum naquela época, onde a ciência, a ciência nem existia e a medicina estava muito, faltava muito para se desenvolver. Então qualquer coisa era demônio, precisava de um exorcismo. Isso, infelizmente, acontece até hoje. Já ouviram falar do exorcismo de Emily Rose? Ela era uma garota que tinha esquizofrenia e epilepsia. Os pais achavam que ela tinha sido possuída, pararam com os tratamentos médicos, chamaram lá os padres e ela morreu num estado bem precário, comendo insetos. Gente, é uma história que fala que, olha, eu recomendo uma coisa. Entre a ciência e a religião, fique com a ciência. Procure ajuda médica, não vai atrás de religião, não. Quando é um problema médico, vai atrás de médico, gente. Essa história do exorcismo de Emily Rose é nossa. Inclusive, essa história inspirou o filme O Exorcista. Eu nunca assisti. Aparentemente, no filme era um demônio de verdade, mas na história real, a garota tinha epilepsia e esquizofrenia. Não era demônio, não era nada disso. Apenas a família que achou que era essas coisas, mas não era. E tá, Jesus fez exorcismos e ele também fez muitos milagres. Naquela época era muito comum isso, gente. E peraí. Deixa eu achar aqui. Eu tenho um caderno cheio de teologia universal. Aí eu cheguei aqui na Páscoa, no judaísmo, etc. Isso não tem muito a ver com essa live, então eu vou pular. Eu acho que eu tava mesmo. Dos milagres. Quando eu falo isso pra uma pessoa que é cristã, muitas vezes as pessoas falam que, é que seus seguidores também faziam milagres. Não, gente, não eram seus seguidores que faziam milagres também. Na época,
Na época que Jesus viveu, existiam vários profetas, vários messias, várias pessoas que se diziam messias, profetas, etc. E que não tinham nada a ver com Jesus. Jesus era só mais um entre vários messias, vários profetas. E esses vários messias, vários profetas não tinham nada a ver com Jesus. Eles faziam milagres também. Não tinham nada a ver com Jesus, não eram seguidores de Jesus. Isso era muito comum naquela época. E tem gente que me pergunta, mas se você não acredita em milagres, se milagre não existe, como é que você explica esses milagres que Jesus fazia? E entre outros profetas e messias? Então, gente, você pode ir na igreja evangélica e você vai ver o pastor fazendo um monte de milagres. Aí você vai lá no canal do Neuromágico e ele explica. São apenas truques de mágica misturados com hipnose. Simples assim, desculpa, mas eu tô partindo de um ponto de vista ateu e cético. Tudo isso que você vê na igreja evangélica, você também vê numa apresentação de hipnose, em truques de mágica. Tem um canal no YouTube chamado O Neuromágico. Ele é um neuromágico que ele mostra os truques dos charlatões de várias religiões, principalmente das igrejas evangélicas. Vocês estão conseguindo me entender? Eu tô falando muito rápido. Não tem ninguém na live, então... Se ninguém me entendeu, se tiver sem áudio, eu faço a live de novo sem problema. Aí aqui... Não há profecia sobre Jesus. Tananã, tipo, essa aqui, ó. Isaías 53. Os cristãos interpretam do seu jeito, mas os judeus interpretam de outra forma, totalmente diferente. O profeta judeu teria de reunir as 12 tribos. Não há historicamente profecia sobre Jesus, ou seja, historicamente falando, não há nenhuma profecia sobre Jesus. Apenas os cristãos que reinterpretaram várias profecias. Então, sobre Jesus não tem nenhuma profecia, gente. Foi mal, não tem. Deixa aqui, historicamente não tem profecia. Apenas reinterpretações forçadas. Como os Simpsons. Como os Simpsons, tipo... Muita gente fala que os Simpsons prevêem o futuro, né? São interpretações forçadas, porque prevê mesmo. Inclusive, o criador dos Simpsons tem 3 séries. Os Simpsons, Futurama e Desencanto. Os Simpsons se passam no presente e Futurama se passa no futuro. Por que o criador dos Simpsons iria fazer previsões do futuro numa série que se passa no presente? Por que ele não faz essas previsões numa série que se passa no futuro? Fica aí o questionamento, né? Se você pega um livro que fala sobre várias coisas e acaba abrindo um espaço para forçação, como os Simpsons, tipo, a Bíblia fala de inúmeros assuntos. Você pode forçar e interpretar, falar que fala de um monte de coisa quando não fala. Fala só de algumas coisas, mas se você forçar, você acha que fala sobre tudo. Que nem os Simpsons, tem mais de 30 anos no ar, já falou de tudo que é coisa. Se você forçar interpretações, você acha que eles podem falar de qualquer coisa, de tudo. Que nem a Bíblia. 6 textos evangélicos sobre suas profecias de sua morte. De perspectiva histórica, não tem como provar que Jesus tenha dito tais coisas. Isso entra no outro ponto que eu vou falar daqui a pouco. Espera um pouquinho. E tem mais uma coisa. Espera só um pouquinho aqui, gente. Perdão, foi ler só o nariz. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu ver. Tem mais uma coisa. Os textos da Bíblia, os apócrifos, foram escritos décadas depois da morte de Jesus. Décadas. Então, muito provavelmente, com o tempo, passou por muitas alterações antes de ser escrito. Tipo, os seguidores de Jesus, nossa, eles começaram a escrever os textos décadas depois de sua morte. Então, muitas das suas lembranças podem ter sido alteradas. Eles podem ter aumentado muita coisa, etc. Então, é muito difícil provar o que Jesus realmente disse. Continuando. Com os apóstolos terem simplesmente fugido, seria uma amostra de que ele não teria dito nada.
Isso diz relação sobre a previsão de sua morte. Tipo, se Jesus disse que ele seria crucificado, etc., por que que os seus seguidores fugiram? Isso seria uma amostra de que ele não falou nada. Por que fugiram na época da crucificação se Jesus teria supostamente falado sobre? Engasguei aqui. Engasguei. Acabei, minha garganta ficou seca de tanto que eu falei. Eu tô falando muito aqui, o tempo tá meio seco, eu gripei, tem um copo de água aqui, complicou um pouco. Jesus pregava algo semelhante a de João Batista. Isso aqui eu vou explicar um pouquinho melhor. É que está escrito assim, Jesus pregava algo semelhante a de João Batista e poderia morrer pelo mesmo. O que isso quer dizer? Naquela época existiam vários profetas, como eu disse antes. E vários deles morreram por causa de suas pregações. Independentemente de você considerar que são verdadeiras ou não, aquele povo daquela época não considerava verdadeiro e morriam crucificados. Porque crucificação era algo extremamente comum para aquela época. Nossa, é muito comum, era uma pena de... É tipo cadeira elétrica. Isso aqui é ainda mais comum. E João Batista morreu por causa de suas pregações. E Jesus pregava algo semelhante a João Batista. Então, muito provavelmente, levando em conta o contexto da época, ele poderia... Jesus causou tumulto no templo na época da Páscoa. E olha, isso vai entrar num assunto ainda mais complexo que muitos cristãos não vão gostar. E isso vai mexer diretamente com suas crenças, porque... Não sei nem como que eu vou falar isso, mas... Jesus não morreu por nós. Ele morreu por vandalismo. Imagine só numa cidade do interior de maioria católica, na época da Páscoa, as parentes que vêm lá de longe, vêm visitar, todo mundo vai na igreja juntinho, etc, todo mundo juntinho, na igreja e tal, tananã, tananã, todo mundo junto, aí também tá a polícia lá, aí aparece um cara que já aprontou poucas e boas, e a polícia já tava de olho nesse cara, queria um motivo pra prender ele e tal. Aí esse cara chega lá, começa a quebrar tudo, porque todo mundo sabe que Jesus quebrou tudo no templo por causa das lojinhas lá do... Ele não gostava, Jesus não gostava que transformassem a igreja em comércio. Aí Jesus chega lá, vê isso, começa a quebrar tudo, começa a tumultuar tudo. Todo mundo lá com a... com os nervos à flor da pele. Aí chega Jesus quebrando tudo lá e tinha muita gente que veio de longe, pra isso e tal. Essa pessoa seria punida, né? Não ia ser punida? Então, foi o que aconteceu com Jesus. A punição mais comum naquela época era crucificação. Aí tá lá todo mundo no templo comemorando a Páscoa. Tem viajeros que vieram lá de longe para comemorar. Estão lá os soldados romanos. Aí chega Jesus que já aprontou várias coisas antes. Começa a quebrar tudo. Ele ia ser punido. Pegaram ele e crucificaram. Jesus causou um tumulto no templo na época da Páscoa. A possível traição de Judas disse que os discípulos acreditavam que Jesus era o Messias. A traição de Judas não foi dizer... Ninguém sabe exatamente qual foi a traição de Judas. Dizem que foi dizer onde Jesus estava. Só que não faz muito sentido porque o Império... Não, Império não. Os romanos, os soldados romanos não iam ter dificuldade de achar Jesus. Porque, tipo, ele pregava em lugares públicos, era uma cidadezinha pequenininha, era fácil achar Jesus. Tipo, ele pregava lá, era só os soldados irem atrás de onde ele estava pregando, depois seguir ele, pegar ele e pronto. Eles precisavam de um motivo para crucificar Jesus, para
para punir Jesus. A punição de Judas era que ele disse que os discípulos de Jesus viam Jesus como um Messias, porque o Messias dos hebreus seria uma afronta aos romanos. Os romanos não iam aceitar o Messias, porque seria alguém que poderia acabar com o Império Romano e libertar os judeus. E eu não me lembro muita coisa sobre essa época, tá? Tô falando o que eu lembro, talvez eu possa ter errado. Então, qualquer coisa, vão lá no canal do professor Jonathan Mathies. Vocês vão entender um pouco melhor caso eu tenha errado alguma coisa. E você pode tirar alguma dúvida com ele nos vídeos dele. Ele tem uma playlist inteira só sobre Jesus histórico. E ele fez um vídeo com o professor Daniel Gontijo falando sobre isso também. Seria uma afronta para os romanos Jesus ser o Messias. E os seus discípulos acreditavam que Jesus era o Messias. Então isso já era um motivo para punir Jesus, ou seja, matar Jesus. Os romanos não tinham dificuldade para localizá-lo, eles precisavam de um motivo para puni-lo. Os evangelhos eram escritos anos depois da morte de Jesus. Por isso não é confiável. Quanto mais distante, menos verossímil. Quanto mais perto, mais verossímil. Com distante perto, quero dizer perto da época que Jesus vivia. Se é muito distante da época que Jesus vivia, tem muita chance da pessoa que escreveu ter aumentado, ter mudado suas memórias, porque a mente humana é assim. A primeira carta de Paulo foi escrita 20 anos após a morte de Cristo. Isso já complica muita coisa, gente. Espera um pouquinho. Nossa, 20 anos? Quanta coisa não acontece em 20 anos? Quanta coisa não foi aumentada em 20 anos? Quem eram os discípulos que estavam lá para ver a morte e a crucificação? Quem esteve lá? Olha, isso é muito importante. Quem é que estava lá? Olha, isso é muito importante, hein? Quem é que estava lá? Para saber como é que foi. Porque quem que estava lá? Como poderia saber como é que foi se não estava lá? É bom saber quem que estava lá. Acho que vai virar até mesmo. Quem que estava lá? A escolha entre Jesus e Barrabás não é verossímil. Não existe fonte histórica. Normal, gente. Muito provavelmente, talvez Barrabás possa ter existido. E possa ter dito que, vocês escolhem Jesus ou Barrabás para ser crucificado. Pegaram uma pessoa bem ruim naquela época e inventaram essa história aí. Só que naquela época, naquele local, essa história de escolher quem vai ser crucificado não era comum, não acontecia, não existia, não tem nenhuma fonte histórica sobre. Muito provavelmente não acontecia. Provavelmente uma história inventada. E Jesus não era alguém famoso naquela época, não era alguém que, uau, como os cristãos falam. Ele era só mais um entre vários outros. Inclusive dizem que se Jesus vivesse hoje, se ele morresse, ele ia estar no máximo numa nota de rodapé de um jornal. Essas são as pessoas que morreram essa semana. Tananã, fulano, tananã, Jesus Cristo e tal, pronto. No máximo isso, porque ele não era famoso. Não era alguém mega famoso que pregou isso e aquilo, que fez isso e aquilo. Não, ele só era mais um profeta milagreiro entre vários outros profetas milagreiros. No grego, estaca é estauro. E os romanos pegaram a palavra estauros para usar para a cruz. Aqui tem uma dúvida que diz que... Tem uma dúvida. Alguns acham que Jesus foi crucificado numa cruz e outros numa estaca. Porque cruz e estaca tinha a mesma palavra naquela época, naquele local, para os romanos, que era estauros. Aí fica essa dúvida. Existem grafites de pessoas crucificadas. Alexamos, grafite mais antigo, era uma estaca em forma de T, ou seja, uma cruz, basicamente. E esse aqui é o grafite de Alexamos. Eu acho que é assim que se fala, não sei se escrevi errado na hora.
Porque não era uma live que tinha legenda, não era algo escrito, era algo falado, então eu posso ter escrito errado e posso estar falando errado. Perdão. E é isso. Existem vários grafites, só que você pode achar vários grafites e eu acho que tem um grafite da crucificação de Jesus. Não tenho certeza, mas eu acho que tem. Vocês podem procurar no canal do professor Jonathan Matias novamente, como eu falei antes. O nome é Jonathan Matias. Tá caindo aqui no caderno, peraí, pronto. Existem vários grafites, porém, até hoje encontraram apenas uma ossada de uma pessoa crucificada. Porque a punição da crucificação não terminava na cruz. A pessoa que era crucificada não podia ter um enterro, não podia ter um velório, muito menos um enterro. O corpo da pessoa era simplesmente abandonado aí para os bichos comerem, para os animais comerem. Abandonado num lugar deserto e vazio para os animais comerem. Aí tem muita gente que tem dúvida se Jesus foi crucificado, se ele fugiu. E de 15 a 20 pontos independentes apontam que ele foi sim crucificado. Eu não vou saber explicar bem o que é um ponto independente, algo mais da história, da arqueologia, que eu não vou saber explicar. Eu acho que vocês vão ter que perguntar para algum professor de história ou um arqueólogo, que é um ponto independente, porque, tipo, fontes históricas diferentes que tem pontos que falam que tal coisa aconteceu e são pontos que não tem relação um com o outro. De 15 a 20 pontos. Eu não sei se... É umas coisas que eu não vou saber explicar exatamente. Deixa eu ver. Historiadores não sabem dizer se foi sepultado. Existem várias hipóteses. E a pena de crucificação vai além da cruz. Eles não têm o termo. Eles abandonavam o corpo para animais comerem, como disse antes. É que eu disse, eu falo a coisa antes, aí eu acho a coisa que eu falei antes escrito por aqui, eu acabo repetindo só para reforçar mesmo. Ou seja, não sabe dizer se Jesus foi. Como que é isso aqui? Não sabe. Se ele foi sepultado, porque quem era crucificado não tinha esse direito de sepultura. Espera um pouquinho. O antigo argumento que usavam para afirmar a ressurreição era as supostas aparições. Olha, isso depende do. Temos Paulo, por exemplo, que ele caiu do cavalo, bateu a cabeça e viu Jesus. Ele disse que espiritualmente Jesus disse que ele era um discípulo. No meu ponto de vista ateu cético, ele teve uma alucinação. Ele até ficou cego por um tempo, não é mesmo? Isso também tem explicação científica. Existem inúmeras explicações para o túmulo vazio. Isso é verdade. Pode ter, tipo, como eu falei antes, não podia ser sepultado. Poderiam ter tirado o corpo dele de lá e jogado fora para os animais comerem. Poderiam ter, se eu não me engano, foram duas, foi Maria Madalena e eu acho que Marta que viram o túmulo vazio. Poderiam ter visto o túmulo errado. O que mais? Jesus poderia ter ficado um pouco vivo e se rastejado para fora. Tem várias explicações. As aparições de Jesus podem ser explicações através da psicologia e psiquiatria, como eu falei antes. Todo ser humano tem visões, sim, isso é verdade. E olha, eu tenho muitos amigos da Umbanda, muitos amigos que são espírita, muitos amigos e parentes que veem espíritos, mas me perdoe, mas agora eu vou falar de um ponto de vista cético, ateu, científico. Essas aparições todas têm um ponto de vista, têm uma explicação científica e psicológica, inúmeras explicações,
e que não tem nada a ver com espíritos. Tudo aponta que é apenas criações da mente por placebo, etc. Foi mal, gente. Foi mal. Eu sei, pode ser um pouco difícil. Eu também já vi fantasmas, eu sei como que é difícil. Eu não vi fantasmas, eu já ouvi fantasmas. Eu também vi fantasma, gente. Só que não fala que é fantasma, fala que é apenas coisa da mente mesmo. Estauros, estaca de crucificação composta. Cruz. Opa, peraí. Estauros pode ser uma estaca ou... Deixa eu começar de novo, peraí. Estauros pode ser uma estaca ou uma estaca de crucificação composta. Em outras palavras, o que é uma estaca de crucificação composta, Ariel? É uma cruz. Os tipos de cruz usada dependia da disponibilidade de madeiras e pregos e cordas, e dependendo do sadismo dos soldados romanos. É pesado isso aí. O que isso quer dizer? O tipo de cruz que eles usavam dependiam de duas coisas: dos materiais disponíveis. E quais eram os materiais? Madeira, pregos e cordas, e do sadismo dos soldados. Tipo, se os soldados queriam que o criminoso... Não, criminoso não, porque... depende. Que a pessoa punida sofresse, se eles quisessem que sofresse muito, eles pegavam uma cruz que gerasse mais sofrimento. Se eles não queriam tanto sofrimento assim, eles pegavam uma cruz mais leve. Leve, entre aspas. Leve. Porque, né? Cruz, né? O tipo de cruz usado dependia da... já falei isso aqui. Grafite de crucificações. Grafito, crucifixo, pozzuoli. Eu não entendo de italiano, gente. Foi mal. Grafito, pozzuoli ou pozzuoli, não sei. Eu vou botar. E aqui tem esse grafite de Alexamenos, que talvez... Eu não lembro se era grafite de Jesus, não sei se eu marquei errado. Talvez seja. Eu vou mostrar aqui de novo. Aí vocês escrevam, pesquisem. Não sei nem se eu escrevi certo. Jesus levou 6 horas para morrer, o que não é possível com braços para cima. Eu tenho um crucifixo aqui que eu vou mostrar. Não é meu, né? É da minha mãe. Eu venho de uma família católica, então... Deixa eu... Essa imagem aqui, por exemplo. Nessa cruz em que Jesus está com os braços para cima, ele iria morrer bem mais rápido. Peraí. Quase que eu encerro a live sem querer. Quase, gente, foi sem querer. Quase que eu encerro a live sem querer. Voltando ao assunto. Jesus levou 6 horas para morrer. E se ele estava com os braços para cima, não teria como ele levar 6 horas para morrer. Ou seja, se levou 6 horas para morrer, não estava com os braços para cima. Porque a arqueologia é uma ciência, e o interessante da ciência é que quando você quer resposta para uma coisa, você não vai encontrar só em um ramo da ciência. Você encontra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Deixa eu ver. Profetas de Israel zombavam da fé de seus vizinhos. Isaías, Abacuque e entre outros fizeram. No início, os cristãos zombavam da fé romana, judaica e das outras vertentes do cristianismo arcaico. O que isso quer dizer? É algo que acontece até hoje. Você tem lá a sua fé, a sua crença, ou você é ateu e zomba das crenças dos outros. Tipo, cristão que zomba de Umbanda, ateu que zomba de todo mundo, etc. Desde aquela época era muito comum as zombarias, zombar das outras crenças. E tinha até o cristianismo arcaico, porque no cristianismo arcaico eram várias vertentes, várias crenças, e zombavam uns dos outros, zombavam dos judeus, dos romanos. E era assim, era muito comum naquela época, é muito comum hoje.
nada mudou. Isso aqui já é budismo, já é outra coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Tananã. Isso aqui é budismo também. Tananã. É só isso, acabou. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu acho que foi bem rápido, não sei. Eu acho que ia ser mais rápida, mas acho que não foi tanto. Espero que tenham gostado e... Ninguém apareceu, tudo bem. As pessoas vão aparecer depois, é que eu faço live muito cedo, então tudo bem. Eu vou deixar essa live salva, não se preocupem. Vocês vão poder... Tô falando com quem? Também não tem ninguém aqui, né? Então, tchau. Até a próxima live. E terão lives todas as quintas-feiras sobre diferentes assuntos. Nesse mesmo canal, nessa mesma hora, todas as quintas-feiras. E pronto.